ele orou por mim. Quando ele começou a orar por mim, eu só ouvi o arrebatamento. Quando eu ouvi o arrebatamento saindo da boca dele, minhas pernas elas foram ao chão, eu não consegui conter. E ali era como se o anjo ele descia do céu e pegasse na minha mão. E ali ele abriu uma escada, era como se abriu uma escada reluzente na nossa frente. E aí aquele anjo ele pegava na minha mão e eu ia descer na escada junto com ele. E ali ele me levou até o inferno. E ali eu via um monte de pessoa e ali ardia em fogo, era todo fogo assim, era uma coisa horrível. E aí tinha uma mulher que ela olhava pra mim, ela gritava por socorro, ela falava, me ajuda. Agora eu quero Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu olhava pra onde e falava, o que eu faço? Ele falava, somente olha. E eu falei, mas meu Deus, e agora? E a mulher, ela falava, me ajuda, agora eu quero minha mãe, eu quero meu pai, agora eu quero aceitar Jesus. E eu olhava assim, eu sem reação, falei, mas meu Deus. E ali era o moço, ele olhava assim pro meu rosto, ele falava, moça, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu procurei porta até agora, eu não achei nenhuma. E ali quando eu continuei ali observando, e ali os demônios assim, eles vinham e acorrentavam essas duas pessoas. E era como se fizesse uma fileira de gente. E ali eles levavam era para o fogo, todas elas para o fogo. E eu falava, meu Deus. E ali aquele anjo, ele pegou na minha mão. Ele me levou mais pra frente e falei, meu Deus do céu. E aí ele me levou mais pra frente, eu vi uma mesa branca. E ali todos os demônios reunidos. E eu fiquei olhando, só que eles não conseguiam me ver. E ali eu comecei a olhar, eu falei, Jesus. Aí eu comecei a olhar na mesa, o chefão falando, era o maior de todos. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. E aí aquele demônio, ele começou a dar ordem. Ele falava, eu quero acabar com a vida dos jovens. Foi Deus escolheu essa geração de agora, eu vou acabar com a vida deles. E aí ele começava a dar ordem para todos aqueles demônios. E ali eu falava, mas meu Deus do céu, o que ele quer com os jovens? E ele falava, eu quero destruição, eu vou acabar com todos. Até a virada desse ano eu acabo com todos. Quantos estão descendo a sepultura sem a salvação? E ali eu olhei e falei, meu Deus do céu. E ali eu já entrei em desespero. Falei, Deus, eu não quero ficar aqui não. Falei, meu Deus do céu. E aí aquele anjo, ele pegou na minha mão de novo e ele começou a me levar. E ali, cada lugar que a gente ia era um grito de socorro, era uma gritaria que eu falei, meu Deus. Era ardendo assim, eu falei, mas meu Deus, eu fiquei sem reação. E ali aquele anjo, ele pegou na minha mão e ele me trouxe até aqui a porta da igreja. Eu comecei a olhar e dentro da igreja eu via 3 caixões. Deus me revelou 2, o terceiro Deus não me revelou. E ali uma pessoa está aqui e a outra não. E eu falei, mas Jesus, eu falei, pai, mas vai descer a sepultura. Eu falei, não, Deus, eu falei, pelo amor. E ali eu comecei a olhar para aquele anjo e eu olhava assim, eu vi o caixão. Eu consegui ver as pessoas que estavam dentro. E a igreja chorava muito. E eu falei, mas Jesus. E aí aquele anjo, quem ouviu meu testemunho, ouviu que eu falei que eu ia pelo caminho. E aquele anjo, quando ele sobe comigo naquele caminho, eu pergunto as coisas e ele fica calado. E aí ele continua ali me levou, ele pegou, me tirou daqui e continua a me levar aquele caminho. E eu falei, mas Jesus. E aí eu pensando comigo, falei, pai. E aí eu comecei a chorar porque eu falei, não, Deus. E ali cheguei lá em cima, no mesmo altar da outra vez. E aí aquele moço que estava lá em cima olhou para mim e falou, filha, quantos estão descendo a sepultura sem salvação? Quantos estão dentro da minha casa brincando com o meu nome? E eu falei, Jesus. E aí eu comecei a chorar. E eu falei, mas meu Deus. E aí ele falou assim, filha, eu quero que você vai falar isso para os jovens, porque é o que o diabo está querendo fazer, é tragar a vida deles. E eu comecei a chorar, ele pegou na minha mão, e aí ele me levou para um lugar muito, muito lindo. E aí ele segurou nas minhas mãos, eu comecei a caminhar por ruas de ouro. Eu falei, nossa, que lindo. E aí ele pegou assim na minha mão, ele falou, filha, é tudo isso, que
aquelas pessoas que estão dentro da minha casa buscando verdadeiramente, essas pessoas que eu quero lavada e remida pelo meu sangue, é isso que eles vão receber. Irmãos, era coisa muito linda, era um castelo de cristal. Eu falei, mas Jesus, que coisa mais linda. E ali eu comecei a observar por onde eu passava, eu comecei a observar por cada canto assim que eu passava, era uma coisa linda. E aí aquele anjo, ele pegou, ele só olhava, ele ficou distante e só olhava para mim. E ali eu ali segurando nas mãos daquele homem. E aquele homem assim, ele era muito, muito lindo, igual da outra vez. E eu falei, meu Deus, na minha mente eu falei, Jesus, que é isso? E Deus falou assim pra mim, filha, aqui é aquelas pessoas que estão me buscando. E aqui é o que elas vão encontrar. E aí eu olhei assim, eu falei, Jesus, mas o Senhor vai me deixar aqui? Ele, não, você ainda há de voltar. E eu falei assim, ele falou assim, esse não vai ser o primeiro arrebatamento que eu vou te dar. O arrebatamento que eu quero te dar é de 3 a 5 dias. Porque eu quero te mostrar coisas mais. Isso daí que você viu neste dia não é nem a metade do que acontece lá embaixo. E aí eu começava a chorar, eu falei, mas Jesus... Aí eu peguei, quando eu olhei assim, aquele anjo, ele pegou na minha mão, eu olhei assim pro meu corpo e falei, meu Deus. E ali ele pegou e falou, e o anjo falou assim, da próxima vez eu vou voltar. E eu vou segurar nas suas mãos igual dessa vez. Só que e hoje ele falava pra mim, essa daqui não é a primeira. Como aquele rei lá de cima falou, essa não vai ser a primeira e nem a última. Essa vai ser ainda por muitos que você vai ter. E eu falei, mas meu Deus, e ali eu peguei, quando eu olhei pro meu corpo, ele falou, agora tá na hora de você falar o que você viu. E ali quando eu entrei assim, quando eu abri o olho, eu ainda não estava sentindo o meu corpo, eu ainda estava vendo o meu corpo no chão e ainda estava vendo uma luz resplandecente. E ali foi quando a irmã Socorro começou a bater em mim pra ver se meu sangue continuava fluindo, né? Porque como eu fiquei muito tempo assim parada, e eu falei, meu Deus do céu, e ali eu falei pro pastor, o pastor falou que eu ia estar falando, né? E assim, igreja, se prepara, porque a vinda de Jesus está próxima. Igreja, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais. O tempo de brincar já passou. O tempo das brincadeiras, de falar. Quantos aí estão dizendo que Jesus disse, que Jesus falou? E não é nada disso. Quando Deus fala, é coisa extraordinária que acontece. Mas se Deus mandou aqui eu falar, eu falei assim em casa, né? Eu falei, mas Jesus, como que eu vou falar? Porque eu sou muito envergonhada. Eu falei, Deus, como que eu vou falar? Deus falou, você vai falar porque vou eu colocar as palavras na sua boca. E foi até aqui que Deus falou pra mim. E eu agradeço a minha oportunidade, falando no Senhor.